Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Opa, a tela tá ruim aqui, pronto, agora sim, Magnus Carlsen aqui teremos hoje contra o Valentin, o que é Dragon? O que é o sobrenome dele aqui? Dragnev, olha lá, jogador da, que bandeira é essa? Quem acerta? Áustria, ok? Teremos Magnus Carlsen contra a Áustria, tá? O Magnus Carlsen de negras contra um grande mestre aqui forte, 2.550, e também, meus amigos, pode ser a decisão aqui do torneio, Índia contra a China. Agora, Rafa, tabuleiro número 1, tô vendo o Gukesh, o vencedor do torneio de candidatos. Cadê o Ding Liren? Né? Então, a equipe da China decidiu que o Ding Liren não iria desafiar o Gukesh e colocou o Wei Yi, que é um super grande mestre, para jogar contra o Gukesh, ok? Ficamos sem o gostinho, né, do Mundial aí que vai ser no final do ano. Por que será que a China evitou o confronto direto entre Gukesh e Ding Liren, né? E a gente vai ver então se isso foi uma boa decisão ou não. Vamos ver essa partida incrível aqui também, tá bom? Começando então pela partida do Magno Carlo, que está de negras aqui contra o Valentin, que abre com E4. D6 foi jogado D4, cavalinho F6, ataca o peão central. E depois de cavalo C3, E5, uma abertura zero ambiciosa aqui do Magnus Carlsen, né? Propondo aqui já trocas logo no começo da partida, oferecendo, olha, eu jogo sem o roque, vamos trocar as damas, né? O Valentin sabe que quem trocar as damas contra o Carlsen está fadado à derrota 200 lances depois, por isso ele prefere jogar com o cavalinho F3. E o Carlsen segue com o cavalo BD7. Bispo C4 foi jogado, bispo E7, todo mundo coloca o rei em segurança. E aqui A4 dá a casa de A2 para o bispo, controla mais a casa de B5. Carlsen segue com C6. Temos o lance H3, H6, todo mundo faz o profilático. Bispo segue o desenvolvimento, torre vem para a coluna E. E aqui A5, ganha um pouco mais de espaço na hora da dama. Carlsen segue com peão toma e depois de dama toma, bispo em F8, dando mais suporte aqui para a torre, né? Mais uma vez, o Magnus Carlsen, ele joga sempre de maneira tímida as aberturas, né? E o adversário já tá aqui com um monte de peça na quarta horizontal, peça na quinta horizontal. O Carlsen não passa da terceira, na maioria das vezes ele fica esperando, né? O adversário errar, vai jogando, parece sem ambição nenhuma. É só o melhor da história, sem ambição nenhuma. Torre de F é perigoso demais isso, né? Porque o cara não sabe o que fazer aqui. Ele fala, ué, mas já tô melhor que o Carlsen, se controla. Dama C7 foi jogado pelo Carlsen, bispo F4, pressão agora no centro. Carlsen joga o lance cavalo em E5 e aqui bispo E2. O bispo tá atacado, volta para defender aqui o cavalo. E o Carlsen segue com bispo D7, tranquilamente, conectando aqui as torres, finalizando o desenvolvimento. Bispo G3 foi jogado, o Carlsen joga o lance A6, mais um lance tímido aqui do Magnus Carlsen. E agora bispo H4 foi jogado. Um lance que os computadores não gostam muito, dizem que agora tem um cavalo H5 aqui, uma coisa do tipo. Mas o Magnus Carlsen prefere jogar com torre em E6, protegendo o cavalo. Seguimos com o cavalo toma e aqui é possível você tomar de peão e deixar a torre na proteção aqui do cavalo. O Carlsen joga torre toma. É o Carlsen mesmo, né? Permitindo aqui arruinar a estrutura de peões aqui em próximo ao rei do Carlsen, mas não é assim que segura a partida, porque o Valentin aqui ficou com receio e falou, cara, se o Carlsen deixou eu tomar é porque não deve ser bom, né? Eu acho que existe esse efeito Carlsen, ele joga qualquer porcaria e o adversário treme na base, porque ele fala, meu, o deve ser muito bom, se ele deixou eu tomar o cavalo é melhor eu não tomar, né? É o efeito Carlsen aqui em ação, por isso ele segue com B4. Protegendo o peão aqui de A5. Olha o desespero do cara, ele preferiu não dobrar o Carlsen e defender um peão da torre, né? Você vê o desespero que é jogar contra o Carlsen. O Magnus segue com torre de A em E8, fala, pode tomar aqui à vontade, né? E aqui ele não tem coragem, joga com bispo G3. Meus amigos, se preparem agora, o Carlsen tem a torre atacada, o peão aqui atacado, o que fazer nessa posição, né? E o Carlsen segue com o lance C5 atacando a dama. Temos o lance dama D1 e agora, meus amigos, C por B4, o que é isso? Deixando aqui a torre, como é que o cara me vem com esses lances, como é que ele imagina essas coisas aqui, o Carlsen? Aqui o adversário já pensa ferrou, né? A partida seguiu com o bispo por torre, ganhando a qualidade, peão por bispo, mantendo o cavalo atacado, cavalo D5, quem tem mais peça quer trocar. E aqui o Carlsen fala, bora trocar, cavalo toma, foi jogado, peão toma, segue o jogo com o lance E4, exclama, né? Restringindo bem o bispo de Casas Claras, dando mais liberdade aqui para as peças poderem jogar.
Vamos ver como é que vai continuar essa confusão aqui. O Magnus Carlsen, então, com uma qualidade a menos e um peão a mais. Que loucura. A partida seguiu com o bispo G4, propondo trocas. O Carlsen fala, não, agora chega também. O único lance da posição é F5, evitando as trocas. E aqui, máquinas sugerem aqui tirar a torre para a coluna D. Afinal de contas, é onde está o peão. Mas o Carlsen tem outros planos. Ele segue para cima do peão da coluna C. Mas agora leva essa pancada aqui com D6. Lance que exclama. Você não quer capturar aqui o peão de C2 porque está tendo o lance dama D5 cheque com forte ataque. Dama vai vir para F7 com o tempo sobre o bispo. Tem essa casa aqui atacada também. Já fica difícil aqui de se segurar, né? As brancas têm um contrajogo certamente bastante interessante. Por isso, também não dá para tomar o peão de D6. Esse lance parece bom demais, mas leva cheque. Tem cheque aqui. Seguido de torre de A, pesando na coluna D. Como é que faz para defender isso daqui? Dá para dar um cheque. Aqui nesse caso o cheque é bom, né? Tem cheque. Aí salva, vai tentando se salvar. De qualquer maneira, as brancas têm um forte contra-jogo. E agora, o que jogar então, Carlsen? Será que você estava esperando esse lance D6? Carlsen vai para o melhor lance da posição. Dama C5, mantendo tudo ameaçado e impedindo a entrada da dama, que pode ser desastrosa, como a gente viu. A partida segue com C3 e agora B por C3 foi jogado e a dama ganha algum ataque aqui com dama B3 cheque. Carlsen cobre com a dama, poderia jogar RH8 numa boa. Carlsen quer trocar a dama. Aqui o adversário sabe que se ele trocar a dama acabou o jogo, por isso ele segue com dama por B7. Os computadores não gostam desse lance, mas entre seres humanos é bom. Pressiona o bispo, pressiona a torre, pressiona o peão. É um lance muito bom entre seres humanos. Máquinas preferiam jogar o lance bispo D1, o lance do Petrosian, né, protegendo aqui a dama e controlando também um pouco mais aqui o peão, né? E poderia seguir dessa maneira, portanto, a partida, e você não poderia avançar por conta de bispo toma, simplesmente, e a dama tá cravada, né? Você queria muito capturar o bispo agora, eu também, só que aí ia ser um sacrifício de rei, que eu costumo fazer bastante, até que eu ouço o barulho, pé, pé, que o chess.com não deixa eu fazer o lance, aí eu descubro que é um lance ilegal porque eu estava sacrificando o rei. Bom, mas isso não vem ao caso, vamos ver como é que seguiu aqui a partida. Dama por B7 foi jogado pelo Valentim. Magnus Carlsen segue com o lance dama em E6. Você tá rindo porque você já fez isso daí, você faz todo dia também, que eu sei. Eu conheço muito bem, nós estamos juntos, Agora é o seguinte, dama E6 foi jogado, protegendo aqui o bispo, pressionando o peão de D6, protegendo o peão de F5, e por que não protegendo também a torre, né? Todo mundo aqui protegido. A partida seguiu com dama por A6, mas agora bispo por D6, ameaçando cheque. Aqui tem cheque ganhando a dama, né? Portanto, todo cuidado é pouco. Por isso, dama em A7 foi jogado e agora C2. Olha onde já está esse peão aí. Passado, ele disparou, né? Cuja casa de promoção pode ser apoiada pelo bispo muito em breve. Por isso, a partida seguiu com A6. O Valentim também tem o peão passado dele. Carlsen segue com bispo F4, dá suporte para a promoção. Dama B7 estende o tapete vermelho aqui para o peão ser promovido. Carlsen não permite, segue com torre B8. A dama vem para a casa de A7, fica na frente do peão. E o Carlsen fala, agora sim. Segue com o lance dama D6, dando liberdade para o bispo proteger a casa, apoiar a casa de promoção, enquanto a dama está protegendo a torre. E a partida segue com o bispo em E2. Aqui é possível você promover o peão, mas o Carlsen dominando a posição, completamente dominando, falou que eu vou melhorar um pouquinho a posição aqui do bispo, né? Tirar aqui da mira da dama, melhora um pouquinho aqui, controla essa diagonal. A partida segue com o bispo F1, vou melhorar a minha posição do rei. Olha a frieza do Magno Carlo, né? Rei H7, aí a torre vem para a coluna, o cara já não se aguenta, né? Aqui já começa a se render, né? Torre toma, torre B1 já vai para cima, aí da torre. A torre não pode capturar aqui em C2, porque está vindo checkmate em 2 lances, né? Então, por isso a partida seguiu com dama em E3 protegendo. Carlsen segue com dama D1, meus amigos. Não vou nem dizer que é um sacrifício de dama, porque ela logo volta, né? Você toma ela volta. Então não é um sacrifício, não. É um ataque imparável. O Valentim segue ainda com o seu último lance. Ele fala, eu vou promover, mas nem mais com cheque vai ser, né? E por isso nessa posição o Magnus Carlsen captura em C1. E o Valentim abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais, meus amigos. Ele até vai promover para dama, só que é tarde demais. Push, push. E aqui, sequência de push, cheque mate. Grande partida aqui do Magnus Carlsen. Vamos ver a precisão aqui. Gostou do efeito do Street Fighter ali, Shoryuken? Só faltou o Shoryuken.
93,4% de precisão para o Magnus Carlsen, 81,7% para o Valentim. Que partida aqui do Magnus, bonita, hein? Bonita, né? Dominação total aqui do Carlsen, usou todo o relógio dele aqui, que maravilha. E aqui vamos dar uma olhada na partida do Gukesh, meus amigos. Índia contra a China. Podemos considerar como uma decisão aqui das Olimpíadas, talvez. Ainda temos que observar como é que vai ser Vietnã, Uzbequistão, né? Como é que tá lá a Ucrânia. Tem alguns times fortes aí, vamos continuar acompanhando, mas pode ser, né? Quem vencer aqui pode ser que assuma a liderança e aí vai ter que manter, né? Bom, ainda tem bastante rodada pela frente, mas é muito importante esse confronto. O Gukesh abre com o peão do rei. Lembrando, galera, ele é o vencedor do torneio de candidatos, ele vai jogar o Mundial contra o campeão do mundo, Jing Liren, no final do ano. C5, siciliana jogada, cavalo F3, D6. Não vou abrir a siciliana ainda. Cavalo C3 foi jogado com bispo em E2. Uma abertura nada ambiciosa, parece. E5 foi jogado, bispo vem para casa de C4, bispo em E7. E aqui D3. Transformou essa siciliana aqui numa Rui Lopes, no futuro com C5. Não sei o que virou isso, alguma italiana. Vamos ver como é que segue aqui. Cavalo C6 foi jogado, bispo G5, não se importando com o cavalo A5. A partida segue aqui com o Roque, colocando o rei em segurança. E agora bispo por cavalo foi jogado pelo Gukesh e depois de bispo toma, o cavalo fica num bom posto aqui na casa de D5. Bispo em E6 foi jogado, dama D2. E agora, o Gukesh vai fazer o Gran Roque? A6? Não, meus amigos. Roque foi jogado, coloca o rei em segurança. B5, o bispo recua e aqui rei H8, dando liberdade para o peão da coluna F, já pensando numa possível expansão no futuro. Gukesh segue com o lance A3. Torre vem para a coluna B, H3. Que isso, Gukesh também tá parecendo nada ambicioso. Cuidado com esses jogadores que não parecem ambiciosos. G6 foi jogado, C3. Bispo G7, bispo em A2. O bispo fica protegido aqui, você não quer deixar ele solto. E o bispo aqui deu mobilidade para o peão de F. A luta começa. F5 foi jogado pelo Wei, super GM. Cavalo G5, o Gukesh parte para cima do bispo. O bispo fica seguro na casa de G8. E aqui o Gukesh segue com um lance, uma decisão difícil. Ele vai para as trocas em F5, o que permite agora grande mobilidade para as pretas. Um ataque de peões formidável, suportado pela torre. E por isso F4 foi jogado pelo Gukesh, parando os peões. No entanto, C4 jogado pelo Wei, pressionando o peão central. Ele quer capturar esse peão e ter um peão passado. É muito perigoso isso. A partida seguiu com peão toma e bispo toma. Portanto, o Wei entregou um peão, sacrificou um peão para poder ter essa possibilidade aí do peão passado. Portanto, por que não jogar? É estranho que nessa posição o Wei vai para o lance peão toma. É muito estranho. As pretas estão melhores aqui. As pretas estão melhores. Depois eu vou falar o que eu penso sobre isso. Aqui é possível jogar cavalo A5 com a ideia de um combo forçante com cavalo B3, por exemplo, dessa maneira, aonde você teria que tomar, e as pretas aqui têm uma boa posição, porque o peão não pode tomar o peão central, porque a dama ficaria sobrecarregada, né? Por exemplo, se peão toma, é possível jogar peão toma, e a dama agora tem problemas, tá defendendo todo mundo, né? Por exemplo, esse lance, poderia ir assim com domínio das negras, domínio total. Nessa posição o Wei vai para esse lance peão toma. Não faz nenhum sentido sacrificar um peão em C4 que não seja para criar o peão passado. Se você não quiser jogar cavalo A5, pelo menos joga E4, né, com forte vantagem aqui para as negras. Não dá para entender a continuação, o peão toma. Porque agora, tudo bem, legal, o cavalo aqui está atacado, bacana, mas aqui o Gukesh volta o cavalo. E agora esses peões estão enfraquecidos, o Gukesh não tem mais nenhum problema com o peão passado, não tem mais nada disso. Não dá para entender. Cavalo A5 foi jogado, o bispo fica estocado lá em A2. Cavalo vem para B3, mas agora esse ataque já não faz mais nada, porque não tem nem a abertura da coluna D, nem a criação de um peão passado, nada disso. Portanto, o bispo toma, a torre toma, e aqui o Gukesh pode começar a pensar, né? Ele quer capturar esse peão, mas esse lance vai tirar o domínio da casa de B6, vai ter cheque com o dedo na cara. Pode ser que a torre cubra. Vamos ver como seguiu aqui a partida. É complicada a posição, mas talvez seja melhor jogar com torre F2. O Gukesh joga com cavalo por F4. Vem o cheque, com pressão no peão. Por isso a torre cobre. Torre B8
vai triplicando na coluna B. E aqui o GoCash joga de maneira ativa, traz a torre, permitindo uma série de trocas agora. Torre toma, dama toma, dama toma, torre toma, torre toma, torre toma. Muitas trocas. Temos aqui par de cavalos contra par de bispos, que loucura! A partida segue com A5 e agora a torre D8 deixa esse bispo preso. Bispo por peão foi jogado e agora cavalo D5. O bispo nada pode fazer, ele quer ir para lá, mas ele não pode. Por isso torre B1 foi jogado com cheque, rei F2, torre D1 tenta cravar o cavalo. E aqui então, o GoCash vai para uma ideia arriscada. Ele vai para o lance torre por bispo, meus amigos, capturando duas peças pela torre. E a gente tem esse final, então, muito arriscado. Por quê? Os cavalos, ok, 2 cavalos jogam talvez melhores do que a torre, mas se esse peão cair, as pretas vão ter um peão passado. É muito difícil de jogar essa posição. Vamos ver esse final, então. Torre C1 foi jogado, atacando o cavalo. Cavalo B5. Temos torre C2 com cheque. O rei volta para F1 e o rei vem para F7 e vem para o jogo. Cavalo de F em D4. Torre atacada. Cheque ganha um tempo. Traz o rei para F6. E agora cavalo D6 foi jogado. Pressão no peão de F. Mas torre C3. A prioridade é capturar esse peão e criar um peão passado. Por isso o cavalo volta para proteger o seu exército, existe uma pequena fortaleza, por enquanto esse peão está seguro. E agora a torre C1, propondo o empate talvez. Aqui rei E3 foi jogado, o GoCash não quer empate. Torre G1, rei F2, ataca a torre, torre C1. O EI está esperando para ver como é que o GoCash vai progredir. O GoCash tem uma ideia, segue com essa fortalezinha. Cavalo em E2 foi jogado, a torre vem para B1, cavalo C3 ataca a torre vem para B3 e A4. Notem aqui essa onda cavalesca de proteção, né? Gostou? Isso aqui é uma onda cavalesca que protege o tabuleiro todo. Olha essa fortaleza cavalesca, sensacional. E aqui rei E5 foi jogado pelo EI. GoCash joga com G3, existe uma barreira invisível aqui, ó. Olha essa linha aqui, o rei não passa. A partida segue com torre B6. E agora o rei vem para casa de E3. Torre B4. O EI já não sabe mais o que fazer. GoCash melhora a posição do rei. H6 foi jogado, rei E3. GoCash fica esperando um pouquinho o erro do EI. Torre B3, rei D3. Fica indo de um lado para o outro. E agora está na hora de mudar a estratégia. Cavalo G1. Temos aqui o lance torre na coluna B. Cavalo F3 com cheque. Joga o rei um pouquinho mais longe. Cavalo D4. De olho no peão de F5. Faz um guarda-chuva. O rei está super protegido. Torre D8 foi jogado. Rei E3 dá mobilidade para o cachorro. Torre C8. Cavalo atacado. Rei D3 protege. Torre D8. Vamos mudar a estratégia. Cavalo E2. E agora o rei quer invadir. O rei quer invadir. Por isso torre B8 foi jogado, não permitindo a invasão. Cavalo vem para casa de F4 e aqui torre B1. Cara, que final arriscado. Notem que aqui não é possível jogar esse lance por conta dos duplos de cavalo, né, galera? Cavalo é muito perigoso, principalmente com o tempo caindo. Eu acho que essa é a estratégia do GoCash. Ele fala, cara, esses cavalos aí vão dar um duplo alguma hora, eu vou ganhar isso aqui. Torre B1 foi jogado. Cavalo D5 com cheque. Cavalo vem para C3, ataca a torre, mantém essa proteção. Cuidado que agora esses peões estão distantes. Torre H1 foi jogado, tem saída para isso? GoCash segue com cavalo cheque. Joga o rei para D6, H4 faz a proteção e o cavalo está controlando a casa de G1. Aqui é possível jogar torre H3, inclusive foi assim que seguiu na partida, mas agora cavalo em E2 no limite faz a proteção aqui do peão. Cuidado que essa torre está quase presa. F4 foi jogado tentando abrir linhas e aqui cavalo de F em G1 atacando a torre. Cara, que bizarro, que posição difícil. Torre H1 foi jogada e agora G por F4. Cai o peão de H4. As pretas têm um peão passado na coluna H. GoCash segue com cavalo em F3, um final delicado, qualquer passo em falso aqui para qualquer um dos dois, acabou a partida. Torre H1 foi jogado, F5, o GoCash tem um peão passado dele também. E aqui parece que torre A1 é o único lance, apesar de que cavalo C3, torre A3 deixa uma coisa meio que amarrada. Pode ser uma possibilidade deixar o rei, o cavalo e o peão aqui amarrados, né? E enquanto o rei e esse peão tentam fazer frente ao peão e o cavalo, pode ser uma boa estratégia. Mais simples falando do que jogando, mas aqui H5 foi jogado pelo EI. Um lance tão natural, você disparar o peão passado. O lance que os computadores dizem que aqui já não dá mais depois de cavalo G3, porque a torre já não tem mais
casa para continuar protegendo. Por exemplo, essa linha aqui, ó, que parece muito boa, mas você joga com o cavalo em E4, o rei, por exemplo, encosta aqui na casa de D5 e poderia seguir com o cavalo em G5, atacando a torre, protegendo aqui o cavalo, e aqui as brancas têm um bom ataque, o rei não consegue mais passar, tem uma barreira aqui, né? E aqui provavelmente as brancas têm uma posição melhor, apesar de que ainda é muito difícil, né? Por exemplo aqui, cavalo H4, ainda tem jogo. Mas, meus amigos, não seguiu dessa maneira, porque o Gukesh ficou mais preocupado com o peão de A, seguiu com o lance cavalo C3, e agora H4 é forte, o peão disparou. Gukesh segue com cavalo E4, cheque, rei D7. Cara, é o único lance? É o único lance. Cara, rei D5 perde, isso é bizarro. Rei D5 perde, rei E7 perde, rei D7 não. Eu acho que é por conta dos duplos de cavalo, né? Talvez... É difícil entender, né? É bem difícil entender. Mas talvez seja isso. Talvez o rei vai ficar cortado. Enfim, difícil. Precisaria de uma análise mais aprofundada aqui. É porque acho que tá vindo F6 com o tempo, né? Qualquer um desses lances tá vindo F6. E rei D7, já o F6 já não funciona aqui por conta do H3. É curioso isso, né? É bem curioso. Porque aqui em E7 ganharia um tempo, mas em D5... que aí o rei ficou longe demais, né? Por exemplo, rei D5, F6, se o rei tentar encostar, aí tem problemas, né? Porque o rei vai ficar longe. Até dá para entender. Até dá para entender, mas continua não sendo nada simples, né? Teria que achar um rei E3 ou cavalo F3. Enfim, o final é complexo. Vale a pena o estudo. Mas o fato é que o EI pensou aqui... por 4 segundos tirou da cartola o melhor lance, o único lance da posição. Gukesh segue com cavalinho E5 cheque, rei D8, mais uma vez só tem esses dois lances que prestam, muito complicado, porque rei E8 é natural, mas não funciona. Rei E8 nessa posição, tá vindo, bom, F6 é muito difícil, né? A barrinha leva um tempão para entender que as brancas têm uma pequena vantagem. É pra gente ver como é que esses caras são alienígenas, né? Ele foi na intuição, que ele falou, esse aqui deve funcionar, esse aqui deve perder. A partida seguiu com F6, e agora tem que jogar a torre D1, tem que. Tem que é o único lance, tem que ganha um tempo para disparar o peão, por exemplo, se a torre vem para cá e o rei vem para cá, tem que jogar isso daí. Torre D5, se o peão dispara, o rei encosta e as pretas estão ok. Mas não é nada fácil esse jogo chamado xadrez, porque H3, que é um lance tão natural, que dispara o peão passado, é um erro fatal. Gukesh segue com F7, vai promover. Torre F1 tenta segurar a promoção do peão, mas agora cavalo G5 exclama. Dando suporte para o peão e atacando o peão de H3 que avança e parece que as pretas vão ganhar. Mas cavalo de G em F3 foi jogado. E esse lance faz o bloqueio para o peão promover. Não adianta promover agora, não dá tempo, por isso o rei E7 foi jogado. E o xadrez é tão difícil que tinha que jogar um torre D1 primeiro. Tinha que jogar esse lance aqui primeiro. E aqui sim, aí você joga um torre E1, ó. Olha que doida essa posição aqui, né? Não é maluco? Se você tomar aqui, promove com cheque. E se você tomar de cavalo, rei E7 segura tudo. E lembrando que 2 cavalos não dão mais. Mas é muito difícil essa... Nossa, e vai promover aqui. Não tem como impedir a promoção. Caraca, que linha bizarra. Que bonita essa partida, né? Então teria que achar esse lance torre D1, como a gente viu, impossível, e aqui depois promover, né? E aqui daria para jogar isso ainda? Segundo as máquinas, dá para jogar essa maluquice aqui. Dama e torre contra dama e 2 cavalos. Não é possível isso. Partida maluca. A partida seguiu com rei E7, um lance tão natural, o lance que perde o jogo. Porque agora cavalo por H2 se livrou da única arma que o Wei tinha, o peão passado. Esse peão continua protegido. A partida segue com torre A1, mas agora cavalo de H em G4 faz a onda cavalesca. A partida segue com torre A3, ele quer capturar esse peão com cheque. Nada disso, por isso rei D2. É o único lance, galera. Rei C2 empata. Rei D2 ganha, rei E4 empata, porque vai perder aqui com cheque. Agora rei C2 não funciona e rei D2 funciona. Rei C2 não funciona porque torre toma. E aí o quê? Se cavalo H6, tem um torre A2 aqui com cheque. Inacreditável isso, né? E aí rei D3, torre F2, a torre ganha o controle da coluna F. E quando joga rei D2... não dá para ganhar o controle da coluna F, é isso? Torre A4, vamos ver como seguiu a partida. Cavalo H6.
E aqui, se torre F4, qual que é o ponto todo? Ah, tem cavalo G6. Ah, ok. Aqui não consegue, né? Porque mesmo que dê cheque, acho que o ponto é esse. A partida seguiu com cheque, mas agora rei E3. O ponto é não permitir a torre vir para casa de F2, né? Caramba, genial esse final do Gukesh. E por isso, depois de torre A3 e rei E4, agora sim o EI abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, mesmo que se jogue cheque, o rei vai para F5, não permitindo aqui a torre. Ah, mas eu tenho uma sacanagem aqui, porque você vai promover e eu vou dar cheque. Aqui não pode nem promover, teria que jogar cavalo G6 primeiro, e depois de rei D7 você pode promover. Agora eu vou dar cheque aqui, mas não adianta porque o cavalo volta, né? Que bela partida aqui do Gukesh, que isso, a partida mais sensacional, mais difícil aqui das Olimpíadas, talvez a mais importante também das Olimpíadas. E a gente tem aqui o relatório 96.9 para o Gukesh, 91.6. O Gukesh mandou um recado para a China, né? O Gukesh acabou de mandar um recado para a China. Ele diz para a China que chegou a vez da Índia. Será? Será que é isso mesmo? Vamos ver, final do ano teremos um Mundial entre Índia e China, Gukesh contra o Jing Liren. Não se enganem, meus amigos, Jing Liren ainda é o favorito. O Gukesh vai ter que mostrar o seu ponto. Tudo será possível nesse Mundial. Mas, por enquanto, estamos acompanhando as Olimpíadas. Depois, no próximo vídeo, a gente vai ver como é que foi o Brasil e também a dinâmica de rating e também as colocações aí dos times, tá bom? Por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!